Sim, mas já são aqui 2 minutos e meio de paragem do jogo, com uma linguagem de televisão e de futebol bem diferente daquela que estamos habituados, de realização. E aí vamos nós para o jogo. Lançamento de linha lateral. As paragens são feitas, e o que diz a regra, na primeira jogada bola morta, após os 22 minutos. São permitidos 3 paragens para substituições, no máximo de 11 alterações durante o jogo. E o intervalo não conta. São essas as regras combinadas entre as duas seleções para esta partida. Num estádio que vai receber 8 jogos do Campeonato do Mundo, que já recebeu também o Mundial de Clubes. É de facto uma obra impressionante, até pelos relatos que nos chegam através dos enviados da RTP, o Filipe Valente e o Manuel Fernandes Silva, que vão estar após o final da partida aqui na RTP, com as declarações dos jogadores e também do treinador nacional, Roberto Martínez. Um jogo que se tem arrastado sem grandes oportunidades. Os americanos tiveram 2 remates perigosos. Portugal teve a grande oportunidade do jogo, diria, com aquele tiraço de Bruno Fernandes para a defesa do guarda-redes Matt Friess. Pedro Neto. Cancelo para Samu. Samu cai, levanta-se. Vitinha entrega de novo para Cancelo. Cancelo vai para a zona central do terreno. Dá para Vitinha. Vitinha de novo para Samu, o jogador do Mallorca e da seleção portuguesa. Tem aqui mais uma oportunidade. Ele que não esteve em várias das convocatórias recentes da seleção. Depois de ter sido surpresa a primeira vez que foi convocado. Mas o que é facto é que, e podemos começar a abordar isto depois do pontapé de canto, por exemplo, de fora está João Palhinha, que era um jogador habitualmente convocado, quase sempre diria convocado, só por lesão é que falhava jogos da seleção, nem sempre foi titular, também foram mais as vezes que não foi do que foi. Sim, mas era uma opção, na ponta final da qualificação começou a perceber-se a mudança do perfil de médio utilizado por Martínez. É o momento em que Rubem Neves ganha definitivamente essa vaga ao João Palhinha. Eu cheguei a dar nas antevisões de convocados em novembro, ainda assim, apesar de tudo, dei 23 em 26 dos nomes já certos na lista de Martínez, e os 2 que entretanto passei a ter dúvidas são precisamente João Palhinha e Nelson Semedo, porque perderam. Nelson Semedo está magoado neste momento, mas perderam preponderância nas opções deste homem que estamos aqui a ver, selecionador de Portugal. Faz hoje o jogo 38 pela seleção. Está na seleção desde 2023. Este espanhol de Balaguer, Lérida, 52 anos, que esteve também como selecionador da Bélgica. A Bélgica que no sábado derrotou de forma com goleada esta seleção dos Estados Unidos. Com golos de Tebast 1, Luque Bacchio do Benfica, de Lebast do Sporting, Luque Bacchio do Benfica 2. Hoje 0-0, meia hora da primeira parte. Em um jogo mortiço, Portugal a única coisa que está a conseguir fazer, já com o México foi isso que aconteceu, é adormecer o ritmo. Nisso a equipa está bem. Baixa o ritmo de jogo, controla a bola, depois no início difícil, que já tinha tido também no jogo contra o México. Agora criar, não se vê. Estados Unidos da América tentam sair para o ataque. Corta Tomás Araújo. Samu, bem, Samu, receber, pé esquerdo, coloca a bola no relvado, dá para Vitinha. Vitinha mais à frente para Diogo Dalot.
Reflete para a zona central. Combinação com Bruno Fernandes. Outra vez para Trincão. É verdade que há alguma mobilidade, mas ver Trincão colado à linha, não sei qual é a tua opinião. Acho que se perde ali alguma coisa. Também o objetivo, se calhar, é que ele venha fletindo com bola para o meio. Sim, eu acho que entre Trincão e Dalot na direita e depois entre Pedro Neto e Cancelo na esquerda, a ideia é quando um está na linha o outro estar no meio espaço e vice-versa. Eles vão ter que ir articulando isso entre os dois. Se o lateral avança para o meio espaço, isto é, para a zona entre lateral e central, o extremo abre na linha. Se o lateral se projeta na linha, o extremo pode procurar esse espaço mais interior. Ainda assim, Trincão a jogar ali está melhor do que se estivesse a jogar na esquerda. Belo passe agora de Tomás Araújo para Trincão. Trincão a trabalhar bem com Diogo Dalot. Nós a falar e a funcionar. O lado direito. Está a funcionar melhor o lado direito do que o esquerdo em Portugal, apesar de tudo. Pedro Neto. E repara que depois daquele início o Inácio deixou de arriscar passos interiores. Não faz. Cancelo. Vitinha. Muito atrás Vitinha. Iniciar a construção de Portugal. Depois mais uma perda de bola. Esta de Diogo Dalot. O jogo vai-se arrastando de forma, de facto, muito lento e sem grande qualidade técnica. Recuperação agora dos americanos. Com velocidade, vão para o ataque. Com Alex Freeman. Depois vai lá Inácio resolver e acaba por a bola se pertencer aos Estados Unidos da América. Com reclamação de Maurício Pochettino. E é Freeman, o lateral que vai arremessar. O jogador do Villarreal. Companheiro de Renato Veiga, está no banco. McKennie. Agora uma entrada de Cancelo que vai ver cartão amarelo. É uma entrada muito dura, a bola já lá não está e Cancelo foi com tudo, foi na bola, foi no adversário e vê cartão amarelo. Aqui McKennie já cruzou, e ele acerta depois é com o pé que está a rolar ali pelo relvado, a deslizar pelo relvado. E é pontapé livre para os Estados Unidos da América. 10 minutos, 11 para o intervalo, mais a compensação. E está o livre, tudo muito demorado. Parece-me ser Robinson. O pé esquerdo de Robinson. Também lá está Berhalter. Mas é Berhalter. Atrasado, o remate. A bola vai primeiro para Trincão e depois para Pedro Neto. Insistem os Estados Unidos da América. Com Hayden Morris. Repare-se da UEA, muita mobilidade, como dizias, sim, António. Foi uma parada, mas aqui sim, foi por causa circunstancial. Era a bola a sujar ali para uma zona, para mais um remate frontal e Portugal a passar mal. Pulisic. Este é que é o problema, é quando Pulisic sai da zona de ponta de lança e aparece mais atrás e não é acompanhado, porque acaba por gerar sempre ali situações de superioridade. E o que é que
Ainda é cedo para te perguntar isso, mas o que é que se pode tirar de um jogo destes? Não, muita coisa. Eu acho que Portugal está a ter sucesso a anular aquilo que são as principais forças dos seus próprios jogadores. Se a ideia era essa, então Concordo. está a correr bem. Vitinha, dá para Bruno pode ir para o golo, está na área, tem o apoio atrás, Trincão, vai para o remate, gol! Quando o grupo não funciona, funciona a qualidade individual dos jogadores. Que passe de Bruno Fernandes e marca Francisco Trincão na América. Portugal está em vantagem por 1-0. É um mau domínio de bola da equipa americana. O Vitinha percebe bem a desmarcação do Bruno Fernandes, percebe bem também que tem Trincão atrás dele. Ele, eu acho que demorou um bocadinho o Trusty a chegar. Tanto o Trusty como o Robinson demoraram um bocadinho a chegar porque a bola não estava no enquadramento certo para o Trincão lhe dar de pé esquerdo, mas ele teve depois tempo para se enquadrar com a baliza e meter o remate na rede lateral, que é onde ela tem que entrar. Foi um momento definido por três homens, Vitinha, Bruno Fernandes e Trincão, os três a contribuírem para que Portugal se coloque em vantagem num jogo que não tem sido bom, mas onde também é verdade os Estados Unidos também deixaram de ser capazes de produzir a partir daquele início mais animado. É o terceiro golo da história de Trincão pela Seleção Nacional Portuguesa, só tinha marcado 2 até aqui, 17ª internacionalização, e quando o coletivo não conseguia fazer isto, e era um jogo muito adormecido, é a qualidade técnica dos jogadores portugueses, como tu disseste. Sim. Vitinha, o Bruno Fernandes como depois encontra Trincão, e Trincão a finalizar como pôde, com o adversário a não querer, pareceu-me, fazer penalti ali. Sim, era muito fácil. Mas eu quando dizia que Portugal está a ser capaz de anular algumas das principais características dos seus jogadores, estava a falar da capacidade, sobretudo da capacidade de ligação interior, que é isso que tem faltado na equipa no momento de início da organização. Essa tem sido, do meu ponto de vista, a principal dificuldade da equipa neste estágio americano. Hoje parece-me melhor no último terço, porque tem jogadores mais finos. O facto de Vitinha estar, Trincão estar, faz toda a diferença, e Trincão estar a jogar mais dentro, apesar de tudo o que estava João Félix no jogo do México, também era um jogador que podia fazer a diferença nesse aspecto. E geralmente os jogadores mais finos tecnicamente são aqueles que definem melhor. Ramos com muito pouco jogo, a bola não lhe chega. Bruno Fernandes. A ideia que tenho é que Ramos e Neto jogam outro futebol, e isso é que está muitas vezes a impedir que a equipa... Ramos, por exemplo, é um jogador muito forte no ataque ao espaço, mas esta não é uma equipa que esteja trabalhada para atacar o espaço. Joga muito bola no pé. Muito bem agora. Entre Dalot, Vitinha, Trincão, corta Samu e coloca fora. Quanto a Neto é e será sempre um jogador individual, é um jogador para resolver individualmente e poucas vezes para resolver em equipa. Dele não se espera que participe em processos de construção muito elaborados, mas sim que vá para cima dos adversários e os anule. Corta Inácio. Aposto que na segunda parte os dois centrais vão trocar. Roberto Martínez anunciou na entrevista que deu ao Manuel Fernandes Silva antes do início da partida 7 alterações ao intervalo. Portanto, isso já está mais que... Isso acontece muito hoje em dia. Este jogo percebo, porque é um jogo particular, mas há também muitos treinadores hoje em dia a fazer alterações por computador, devido aos dados que recebem, e as coisas às vezes já são feitas por... o remate, que perigo! Há alterações que são feitas na véspera, no futebol moderno. Se o jogo estiver a correr como esperam. E até por cá.
Agora aqui este remate de longe, mas com perigo. A bola não passa assim tão distante do poste esquerdo da baliza de José Sá. Foi Robinson. E Portugal tenta sair com a pressão dos Estados Unidos, muito mal. É mais uma bola que não entra. Estas bolas interiores que vêm dos centrais nunca estão a entrar. E quando são centrais que têm histórico de capacidade para jogar assim, se as bolas não entram, não foram eles que de repente deixaram de saber passar. Corte agora de Tomás Araújo, bem, recupera Inácio, dá para Vitinha. Leva de Pulisic e Samu. E agora está ali uma reunião. Já tudo mais calmo, mais tranquilo. Mas não havia necessidade nenhuma. Livre para a seleção portuguesa. Aqui já tirou a bola e o Pulisic foi ali buscar qualquer coisa que não tinha direito. Molhou a colher na sopa. Pontapé livre para a seleção nacional portuguesa. Aqui, trabalho de Trincão. Passe não entra em Dalot. Corta a seleção americana. Vem para o ataque com o EA aberto aqui na direita a pedir a bola. Agora sim vai entrar lá com Pulisic. Dá para o EA. Bem jogado o EA. Passa por Cancel, já saiu. Bola a fazer um efeito. E a sair, 42,5 da primeira parte. Portugal vence por 1-0. O golo de Francisco Trincão. E Portugal já tem adversário no Campeonato do Mundo. A primeira equipa que vai defrontar é oficial, a República Democrática do Congo. E não vai ser um jogo fácil, certamente. A República Democrática do Congo, antigo Zaire, para quem se lembra de alguns jogadores zairenses que passaram pelo Campeonato Português, e houve muitos e de qualidade. É uma equipa que num bom momento, explosiva, com potencial ofensivo, apesar de hoje só ter feito um golo à Jamaica, e a Jamaica é uma equipa que defende bem. Tem alguns jogadores deste Congo que são conhecidos do nosso futebol, desde logo no Bemba, que jogou no Futebol Clube do Porto, o Wan-Bissaka no United, Bakambu, tem também Banza, passou pelo futebol português, Simone Banza. São alguns dos jogadores desta seleção treinada por Sébastien Desabre, que hoje eliminou a Jamaica e se qualificou a República Democrática do Congo para o Campeonato do Mundo, onde terá como primeiro adversário a seleção nacional portuguesa. Aqui a posse de bola agora aumentou significativamente para a seleção portuguesa, mais de 60%. Ainda que muitas vezes na transição defensiva Portugal não tenha tido algumas dificuldades, mas parece-me um jogo controlado. Samu Costa em dificuldades. O lançamento é para João Cancelo. Até por ser esta hora o jogo precisava de ser um bocadinho mais rápido. E parece que está a ouvir. Aí vai os Estados Unidos com o passe, a bola a entrar e depois cai McKennie, não é? E Portugal pode sair agora para o ataque. Foi Pulisic quem conduziu aquele ataque, de longe o melhor jogador dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos têm alguns jogadores de qualidade. Pulisic é quem está a criar mais dificuldades a Portugal hoje. Isso é evidente pelo seu posicionamento. Aqui McKennie não definiu bem, acabou por cair. É ele que aparece mais vezes próximo de Pulisic, com Tillman a jogar mais atrás. Os Estados Unidos defendem um 5-3-2 com Pulisic e McKennie mais na frente, e depois uma tripla atrás deles formada por Berhalter, Morris e Tillman, com o EA a subir pela direita e o Robinson pela esquerda.
Mais uma bola para os centrais americanos. Ué. McKennie, bem jogado. Atenção agora ao ataque. Corta. Bruno Fernandes. É ele quem aparece na zona defensiva de Portugal. E o Inácio ali deitou os braços ao Tillman, quase que o... da área. O árbitro deu os tais 4 minutos. Por causa da pausa, aquela pausa para hidratação. Gonçalo Inácio solta à esquerda para Pedro Neto. E agora, será tempo, António, na segunda parte, para vermos em ação, por exemplo, os jogadores que ainda não tiveram minutos. Antes disso, Gonçalo Ramos na área, pode ir para o segundo, já adiantou demasiado e dá a bola ao adversário. Ora, dizia eu que vamos, se calhar, ter Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, Matheus Fernandes. Esses três são os três que ainda não jogaram. Eu acho que vão jogar. Gostava de ver mais de Paulinho também. Se calhar, como são 7 ao intervalo, pelo menos os 2 centrais eu parece. Sim, creio que vão entrar os centrais também. Possivelmente Vitinha, que também vai ter jogo na sexta-feira, não ficará para a segunda parte. Atenção, é Pulisic outra vez, está a pôr em sentido a defesa portuguesa, corta Tomás Araújo e depois Pulisic atira com Samu Costa ao chão. E vai lá Bruno Fernandes. Foi a segunda vez que o Pulisic fez uma falta já fora da bola, mas também não me parece que fosse para mais do que amarelo. Muito bem, Tomás Araújo vai atrás dele, para-o, tira-lhe a bola e depois dá um pontapé em Samu. Isto não, afinal, eu não sei se ele acerta, mas na bola é que ele não quis jogar, o Pulisic. Depois também, em relação à gestão dos minutos no jogo de hoje, há que ter em conta quem são os jogadores que estão aqui, que vão ter jogo já sexta-feira. Pedro Gonçalves, os jogadores do Sporting, os jogadores do Paris Saint-Germain, portanto o Gonçalo Ramos e Vitinha estão nas mesmas circunstâncias e se calhar não convém abusar. Meia hora para o fim, 30 segundos para o fim destes 4 minutos de compensação dados pelo árbitro da partida, o juiz alemão Sven Janblonski. Lançamento, pode ser o cruzamento de Dalot, não, prefere vir atrás em Trincão para o Tomás Araújo para Bruno Fernandes, bem jogado por Portugal, ainda Dalot, de novo para Bruno vai levantar, não, prefere de novo o passe para Vitinha, Trincão, fazem ali um meinho e Portugal segura a bola e o árbitro diz que já chega, tudo para o intervalo, com Portugal a vencer por 1-0. Vale o golo de Francisco Trincão aos 37 minutos com assistência de Bruno Fernandes e jogada de Vitinha. Foi de facto o melhor dos primeiros 40. Não é filmar, se diz, já foi corrigido hoje também. Muito bem. Eu já te digo, a expressão é captar. Ora, vamos lá tentar então. Olha, nos Estados Unidos da América vejo aqui o Arston, é um jogador de 25 anos. Ora, agora é mais fácil. Mateus Nunes, Nuno Mendes, António Silva, Francisco Conceição. Rubem Neves. Gonçalo Inácio mantém-se na equipa. Portanto, Trincão não estará. Bruno Fernandes regressa. Eu acho que está ali o Ricardo Horta. Não, Trincão também está. E recomeça a partida. Nós não ficamos sem saber quem entrou e quem saiu. Não, João Félix. Não está Trincão, está João Félix. Olha ali a primeira intervenção.
está Gonçalo Inácio, portanto saiu Tomás Araújo, fica Gonçalo Inácio e António Silva, ficam Gonçalo Inácio e António Silva, Ruben Neves no lugar de Samu, Ricardo Horta no lugar que era de Pedro Neto, provavelmente, mas sim, e Chico Conceição no lugar que era de Trincão. É isso, não é? Ataque dos Estados Unidos da América. Cruzamento para a grande área. Não é o mais forte de Conceição. Saltar aquela bola de cabeça. Vai lá Inácio. Tenta tirar dali o perigo e ainda Nuno Mendes. Portanto, sai Cancelo e entra Nuno Mendes. E sai Dalot e entra Mateus Nunes. É isto? sim, Dalot por Mateus Nunes. Mateus Nunes é o lateral direito. João Cancelo por Nuno Mendes é o lateral esquerdo. Tomás Araújo por António Silva, que fica com Gonçalo Inácio no meio campo. Depois o meio campo é Ruben Neves e Bruno Fernandes. Não está Vitinha. Sim, não está Vitinha. Portanto, será Bruno. Sim, Ricardo Horta está à esquerda, onde estava o Pedro Neto. E não está Gonçalo Ramos, certo? Gonçalo Ramos está, acho eu. Está. João Félix, assim, Bruno Fernandes terá baixado. Portanto, assim, sai Dalot, entra Mateus Nunes, sai Tomás Araújo, António Silva, sai Cancelo, entra Nuno Mendes, sai Ruben Neves, entra Samuel, ou saiu Samu, entrou Ruben Neves, entrou Ricardo Horta para o lugar de Pedro Neto, entra João Félix por Vitinha. E Francisco Conceição para o lugar de Trincão. E é isto. Arfson para o lugar de Pulisic, que tinha arrumado ali confusão no final da primeira parte e tinha visto um cartão. Sai também Anthony Robinson para o lugar de Tanner Tessman. Patrick Aymang para o lugar de Malik Tillman. E é a grande confusão. Francisco Conceição para Mateus Nunes. O que isto vai permitir é ver João Félix a jogar numa posição mais central, porque ele está, apesar do Ricardo Horta agora estar aqui a aparecer na direita, ele vai partir da esquerda, embora com mobilidade. Esta falta de Berhalter sobre Ruben Neves. Outra curiosidade é de se ver no meio, o Bruno Fernandes em princípio a jogar um pouco mais atrás, porque vai ser ele a fazer dupla de médios com Ruben Neves, e é completamente diferente ver Ruben Neves com Bruno Fernandes ou Ruben Neves com Samu, como foi no jogo contra o México. Dos 4 que continuam em campo desde a primeira parte, além do guarda-redes José Sá, continuam o Gonçalo Inácio, o Bruno Fernandes e o Gonçalo Ramos, sendo que Gonçalo Ramos e Inácio têm jogo sexta-feira. Gonçalo Ramos e Inácio têm jogo sexta-feira, portanto, ainda há pouco Pedro Proença disse ao Manuel Fernandes Silva que tinha havido diálogo. Tenho muitas dúvidas que tenha havido diálogo com os treinadores do Sporting e do Paris Saint-Germain. Lançamento para António Silva. Ou vai deixar para Mateus. Roberto Martínez ali atrás, no segundo plano, João Vieira Pinto. Grande jogador. Os anos passam. Já foi há 20 anos. E há mais de 20 anos. Foi há bem mais de há 30. Sim, mas o Glório de João Pinto foi há 30 e picos. Depois tem duas épocas do Sporting a grande nível, tem várias épocas do Benfica de grande nível e também na seleção. Estamos a falar ali do período entre 93, 94 e 2002, por aí. Depois há aquele problema no Mundial do Japão e da Coreia. Que a falta de Francisco Conceição, mas João Pinto, que é campeão do mundo com Carlos Queiroz.
duplamente 89 e 91 de juniores. Um jogador que marcou gerações, fantástico. Não sendo alto, um cabeceador de altíssimo nível. Olha, João Félix sai, entra Pedro Neto. Eu acho que há ali qualquer coisa no grafismo que ninguém entende. É o contrário. Bola para os Estados Unidos da América. O remate meio viesado. Sim, mais uma vez foi uma saída de bola, desta vez feita pelo próprio José Sá, que não correu bem. Acho que a equipa está a voltar a procurar a ligação interior, mas ela geralmente corre sempre mal, porque os Estados Unidos têm a zona bem preenchida e não há agressividade dos homens portugueses no ataque à bola. Dos jogadores que viajaram para este confronto na América Central e na América do Norte, António, o Ricardo Velho não vai jogar, em princípio, o terceiro guarda-redes da seleção. Há ainda Mateus Fernandes, que foi convocado pela primeira vez. Vamos ver se foi apenas para fazer milhas. Isto não encerra nenhuma crítica, para já é factual, mas ainda há a possibilidade do selecionador fazer mais 4 alterações. João Neves, que jogou alguns minutos no outro encontro, está também no banco dos suplentes. Paulinho também jogou os últimos minutos. Pedro Gonçalves também é mais um, que não tem minutos para já nestes 2 jogos. Vamos ver se ainda tem a oportunidade de entrar. Ricardo Horta já está em campo. Francisco Conceição foi titular no primeiro jogo. Guedes também esteve em campo. Hoje ainda não foi chamado por Roberto Martínez. Agora Portugal a pressionar mais alto. Os Estados Unidos tentam sair daquele colete de forças. Portugal vai montando ali à saída da grande área norte-americana. Ação alta de Ricardo Horta. Joga atrás com Nuno Mendes, de novo para Horta. McKinney também saiu. Estamos a ver agora a informação gráfica das alterações nos Estados Unidos. Ao passe de Ricardo Horta, não chega a João Félix. Sai de novo os Estados Unidos, pressão alta de Nuno Mendes. Agora fica espaço para o EA. Um bom passe, corta Mateus Nunes. É um corte, não é um passe. Ficam a reclamar os americanos e a bola sobra para José Sá. Portugal já joga com Ricardo Horta. Baixar para vir buscar jogo. Chico Conceição. Participação nos 2 jogos. Gonçalo Inácio. Este é Chris Richards. Passe da frente para... Não era Berhalter, outro jogador. Aqui o passe de Timothy Weah. O corte de Mateus Nunes. Mateus Nunes que passa à defesa direito. No Sporting e na formação fez sempre de médio. Guardiola adaptou já na época passada, ou há 2 épocas, na época passada, lateral direito, onde tem feito a carreira nestas últimas 2 épocas. E aí vai ele, Mateus Nunes. Mateus Nunes poderá ser uma... Achas que está certo na convocatória final? Não. É daqueles que tens dúvidas? Eu acho que é daqueles... Enfim, acho que Mateus Nunes pode ter ganho aqui alguma ascendência face a Nelson Semedo, mas creio que entre os 2 estará um. Falta perceber qual dos 2.
A polivalência poderá estar na frente de Mateus Nunes por causa de Eu acho que fazer também médio. sim, a polivalência é um argumento importante, era um argumento mais importante quando as seleções iam para as fases finais com 22 ou com 23 jogadores. Agora, a verdade é que já vi Martínez justificar, por exemplo, a necessidade de chamar um avançado como Gonçalo Guedes, que tenha outras características, precisamente para poder cumprir outras missões, quando depois tem uma armada de 6, 7 jogadores para essas outras missões atrás do ponta de lança. Portanto, aí pode... Atenção. Belo passe, a bola para Ramos, vai ser o remate ao lado da baliza. Um belo passe do António Silva, depois parece-me que o Mateus atrapalhou-se ali um bocadinho na frente. O primeiro passo a entrar, creio que é do António Silva, aqui. E é o Mateus que depois aqui recebe bem, mas o primeiro drible já não lhe sai tão bem, até porque havia muitos americanos ali na zona. E Gonçalo Ramos a tirar ao lado da baliza. Acho que daqui a 4 minutos, mais coisa menos coisa, vamos ter mais alterações. José Sá. A bola a chegar ao guarda-redes americano. Os Estados Unidos fizeram apenas 3 alterações, portanto ainda vão ter muito para mexer. Já Portugal fez as 7 prometidas por Roberto Martínez. Mateus, mais atrás em António Silva. António Silva para Gonçalo Inácio. Nuno Mendes. Ricardo Horta, bem jogado por Ricardo Horta, à procura do espaço onde aparece Nuno Mendes. Nuno Mendes vai para cima do adversário, tem Horta na entrada da área, o cruzamento quase que chegava a Félix. Ainda Mateus. Horta muito recuado, um pouco belo pormenor do jogador do Braga e da Seleção Nacional. Ricardo Horta faz aqui o jogo 13 pela seleção. E aqui o corte para pontapé de canto. Mas é impressionante a forma como o Nuno Mendes consegue ganhar ali a frente da jogada ao Freeman. É outro andamento. A bola não sai. Aí vai Mendes. Tenho muita dificuldade em antever uma seleção portuguesa no Mundial sem Nuno Mendes a jogar permanentemente como lateral esquerdo. Daí que me pareça que, ainda há bocado na RTP Notícias o Blessing falava nisso, a adaptação de Cancelo à esquerda é uma maneira de dizer ao João Cancelo que vai ficar a ver os jogos do banco, porque me parece que Cancelo podia perfeitamente ser lateral direito, mas a direita, a esquerda é... Félix, o remate para o golo! Para dentro! Canto batido! É uma jogada estudada, toda a gente a afundar e Félix a dominar e de pé direito, pum, lá para dentro, 2-0 para Portugal. Golo de João Félix, que volta a marcar pela seleção, o 12º golo ao 52º jogo. É bem dominada e bem rematada. Bruno Fernandes mete a bola lá, beneficia o João Félix da movimentação de toda a gente para próximo da baliza e desatenção da equipa americana, mas depois é muito bem recebida e muito bem rematada. A bola entra junto ao canto, ainda bate no poste, sem defesa para o Freeze. 2 assistências de Bruno Fernandes no jogo, na verdade. E esta assistência ainda tem um grau de dificuldade maior. Belo domínio de Félix, extraordinário. E depois a forma como remata, já quase a ser apertado, e vai lá agradecer a quem lhe ofereceu o golo, a Bruno Fernandes. Félix também tem jogo sexta-feira.
bocado falei dos jogadores do Sporting e do Paris Saint-Germain, mas também o Al Nassr, o Al Nassr também joga na sexta. Não está Cristiano, mas está João Félix. Bola metida agora, os Estados Unidos com muito perigo. Corta Mateus. Depois mudei como pode Nuno Mendes. Dá para Félix. Bela jogada de Félix. Vira para o sentido de produção da equipa. Conceição pode ir para a grande área. Tem um adversário pela frente. Vai bailar Conceição. Não passa. Mas vai ganhar pontapé de canto. A equipa ganhou com esta nova frente de ataque. Horta entrou bem, Félix entrou bem, Conceição entrou bem. No início estava mais presa. Olha, vai entrar Paulinho para a saída do Gonçalo Ramos. Entra já em estágio para Isso aos 60. a Liga Francesa. E Paulinho vai ter meia hora para provar alguma coisa. Mas eu creio, vale a pena. Eu tenho sérias dúvidas. Depois daquilo que Martínez já disse, tenho sérias dúvidas que ele venha a contar com Paulinho. Eu creio que Paulinho neste estágio joga muito. Ele tinha que ser absolutamente impositivo para convencer o selecionador de uma coisa de que ele próprio já estava convencido do seu contrário. Nuno Mendes. Ui, vai perder a bola? Não. É teimoso. Fica com a bola. Ricardo Horta. E agora adormeceu, também é da hora. O Bruno Fernandes. Atenção que Nuno Mendes fica a queixar-se no relvado. E depois os Estados Unidos da América não vão ganhar nada. A bola pertence a Portugal. Bateu no EA ainda depois de bater no jogador português. Não parece muscular, parece-me alguma... leva um toque. Não parece nada de especial. Com Nuno Mendes. Já se vai levantando. Cumprimento entre Timothy Weah e Nuno Mendes. Aqui o remate em super slow motion de João Félix. Muito colocado, sem hipóteses, para o guarda-redes Matt Freese. Já sofreu 2 golos esta noite. É hora de dormir, é? É hora. Estamos um bocadinho melhor que no sábado. Sábado começou às 2 da manhã. Recupera Francisco Conceição, vai de Mota, tem o apoio aqui pelo lado direito de Paulinho. Paulinho acabadinho de entrar, pé esquerdo, vai dominar, coloca na zona central do terreno. É para Ruben Neves, Ruben Neves solta para Horta. Horta ainda mais à esquerda, o cruzamento era de Bruno Fernandes. Muito bem, Bruno Fernandes, o remate. Ui, tiro. Fica com as mãos a arder. Grande defesa de Matt Freese e o remate foi de Ruben Neves. É boa defesa. Mas pareceu-me também, nesta repetição, mais controlado do que no primeiro momento em vivo. Vamos lá ver se há mais alguma coisa para mostrar de Bruno Fernandes neste pontapé de canto, se é tradicional, se procura mais um companheiro de equipa como fez há pouco. Bate mesmo para a área, à procura de um cabeceamento. É corte de UEA. E Portugal vai ganhar a bola nesta segunda parte. Os Estados Unidos com muito mais dificuldade em saírem, como saiu durante os primeiros 45 minutos. Sim, parece-me que a equipa de Portugal está mais a controlar melhor o jogo, mas ao mesmo tempo a ser capaz de chegar com mais qualidade ao último terço. Vai lá, Chico Conceição a acelerar o jogo. Empurra até Ricardo Horta.
Bruno Fernandes, Gonçalo, Bruno, para dentro, onde está Nuno Mendes, bem jogado, Félix, já passou, entra bem João Félix no jogo. Inácio, ele falava até dos novos posicionamentos com Jorge Jesus. Bem, está endiabrado, entra muito bem Félix, e depois só por elogiar faz uma asneira. Mas ele falava disto mesmo, que anda a jogar onde deve jogar, na posição dele. Sim, no primeiro jogo da seleção não. no jogo no México não, apareceu demasiado encostado à esquerda. Hoje está numa zona mais central, está a fazer basicamente o papel de 10 mesmo, mas muitas vezes esta equipa de Portugal não tem um 10, quem aparece como 10 é quase sempre o lateral direito. Não está tão acentuada essa tendência para o lateral aparecer como segundo avançado na partida de hoje, como esteve, por exemplo, no jogo contra o México. Portugal a recuperar, Paulinho, solta para Félix, Félix aqui para o remate de Bruno Fernandes, pedia a Horta. E Bruno Fernandes diz que não lhe deu a bola porque não estava nas melhores condições para receber. Horta levantou os braços, mas foi Freeman quem cortou. Esta seleção dos Estados Unidos, temos falado mais de Portugal, obviamente. Depois de perder 5-2 com a Bélgica, hoje sofrer mais 2 golos. Vai entrar um dos craques da equipa, Balogun, jogador do Mónaco. António, e também com muitas mexidas, com muitas alterações, dá para ver muito pouco, mas é uma seleção em que se apostou muito, até no treinador, para um Mundial que vai ser em casa. Sim, mas não creio que os Estados Unidos tenham a hipótese de fazer nada de extraordinário neste campeonato. Aliás, nenhum dos anfitriões me parece que o possam fazer. Esta parecia quase uma jogada de Globetrotters. O lançamento lateral para a linha de fundo, o bom cruzamento do Horta. Aliás, do Conceição. E vamos ter hidratação. Também vou aproveitar. Ora, 2-0 para a seleção portuguesa, um golo em cada parte. Trincão na primeira, Félix na segunda. 2 bons golos, um de bola parada, outro no roubo de bola. E está aqui alguém muito zangado. É o Aidan Morris, que está aqui zangado. Não significa ouvir o selecionador Pochettino. E aqui o momento desta jogada perigosa. Vamos ver alguns dos melhores momentos da partida. Isto foi logo no início do jogo. O corte de Vitinha, isto foi logo na primeira parte. Ora, estava eu a dizer que este Aidan Morris, que estava ali a reclamar, muito zangado, joga em Inglaterra no Middlesbrough. Jogador de 24 anos, um dos médios em quem, aqui está ele a rematar, em quem confia Pochettino. Os melhores momentos eram só os ataques dos Estados Unidos. Então, a realização é deles. Um treinador que, apesar de ter tido uma carreira muito interessante em Inglaterra, no Tottenham, principalmente no Tottenham, onde esteve 6 épocas, só ganhou alguma coisa num clube que também é fácil ganhar. Sim, conseguiu perder, inclusive no PSG, quando lá chegou. Pochettino é uma lenda do Tottenham. Ainda agora, quando saiu o Igor Tudor, voltou, ainda à conferência de imprensa de ontem, antes deste jogo, lhe falaram muito da situação do Tottenham, porque sempre que há mudanças no Tottenham lembram-se dele. O Tottenham já tem treinador, é Roberto De Zerbi, já foi confirmado oficialmente. Pochettino está de pedra em cal na seleção dos Estados Unidos. Chegou a ser apontado como
possibilidade para os grandes de Espanha antes de ser. E para os grandes de Portugal também, pelo menos para um ou outro. Falou-se disso. A determinado momento. 20 minutos para o fim, António. Vamos lá ver o que é que ainda nos resta. Portugal já fez 8, não é? 8 alterações. Olha, entrou o Renato Veiga e sai o Gonçalo Inácio. Relembro que podem ser feitas 11 alterações. São precisas pernas frescas para ir atrás do Bola Laguna agora. Porque ele que se acelera parece que vai de mota. Rápido, lá vai o Balogun. Jogador muito rápido. A bola vai acabar por sair. Pontapé de baliza para Portugal. Falar em Balogun, nasceu em Nova York, formado no Arsenal. Leva 15 golos no Mónaco esta época, é a melhor época da carreira. Mas a nível dos Foi golos, uma das revelações do Stade Reims quando era treinado pelo Will Steele. Foi aí que ele apareceu mais. Olha esta. A equipa está a começar a conseguir ligar passos nesta segunda parte. e muito bem o Félix, entrou muito bem no jogo. Sim, Félix, mas eu acho que bem o Félix, bem o Francisco Conceição também a dar-se muito mais ao jogo do que se dava o Neto, embora ele esteja a jogar na posição do Trincão. Este é Patrick Adjemang, joga no Derby County. Jogador com 1,93 m, nascido em East Hartford, no Connecticut. Curiosamente, há uns anos, o Benfica jogou numa daqueles torneios de verão na cidade de Hartford, que tem uma grande comunidade portuguesa, naquela zona do Caneco. Ruben Neves. Chico Conceição ali no meio de 3, perdeu a bola, quase naturalmente diria, e mais uma recuperação importante de Ruben Neves. Depois confirma o Mateus Nunes, dá para António Silva, para Bruno Fernandes para Ricardo Horta. Ainda Horta. Uma das coisas que está a funcionar bem nesta segunda parte são as trocas posicionais e os contramovimentos entre o Ricardo Horta e o João Félix, porque ora aparece um na esquerda e outro no meio, ora trocam. Aliás, é uma coisa que o Horta já faz muito no Braga, aparecendo frequentemente no mesmo corredor lateral do Salazar. Os dois criativos aparecem juntos e quando isso acontece, naturalmente a equipa beneficia. Pontapé de canto. Bruno Fernandes chega às 24 assistências pela Seleção Nacional, também uns dados interessantes do 0-0. Desde 1993, desde que há esta contagem, Figo é o rei, 39, Ronaldo II, 35, 25 para Bernardo, 24 para Moutinho, Bruno Fernandes já no top, com 24, já superou Rui Costa e Nani, que tinham 23. Pontapé de canto para Nuno Mendes. Bola muito tensa na área. Vai para Félix, o remate, agora com o pé esquerdo, a tentar outra vez. Foi mais ou menos dali, um bocadinho mais à frente, que marcou o segundo golo da seleção portuguesa.
alteração de Ruben Neves. Félix entrou endiabrado, muito acerto a recuperar, ora, a fazer jogar os companheiros de equipa. Agora boa movimentação. Nuno Mendes, outra vez Nuno Mendes com Paulinho, bela combinação. Nuno Mendes dá para Conceição, Conceição vai para a jogada individual, vai para o cruzamento e a bola não chega onde devia. É que o problema de ter um canhoto à direita é este. Ele funciona muito melhor quando tem que cortar para dentro para finalizar do que quando tem que puxar para a linha para cruzar. A própria recepção levou-o para um sítio de onde ele dificilmente teria saído. Paulinho a tentar pressionar, tem agora a ajuda de Bruno Fernandes, também da João Félix. Mas a equipa a funcionar melhor na segunda parte. Sem dúvida. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes vai fazer os 90. Vamos ver. Está ali reservada a alteração. Talvez para Pote. Aí creio que será mais para o Mateus Fernandes. Até porque os 4 da frente, onde o Pedro Gonçalves poderia entrar, não estão desde o início. Bruno levanta para Félix, bem jogado. E Portugal continua no ataque vai continuar no ataque ali com posse de bola. Mateus. Bem, outra vez Bruno Fernandes, grande jogo Bruno, com 2 assistências, tentar mais uma, recupera Conceição e agora acaba por fazer falta. Hoje não entraram Ricardo Velho e Rui Silva, Mateus Fernandes, João Neves, Pote e Gonçalo Guedes. João Neves e o Gonçalo Guedes aparentemente estavam tocados do jogo com o México. O Pedro Gonçalves também esteve durante grande parte do estágio em gestão física. A surpresa aqui é mesmo Mateus Fernandes. Mas lá está, a primeira convocatória de Martínez geralmente é só mesmo para conhecer os jogadores. Era perigo. Os 2 jogadores da frente, Adjimeng e Balogun, a criarem algum pânico na defesa portuguesa. Mas já vimos esse tratamento dado a Giovanni Kenda primeiro, a Rodrigo Mora depois. Já lá andaram, mas entrar no campo. E depois temos a famosa frase de Martínez que diz que jogar ou não jogar não é o que é importante. Claro que para o jogador é importante. Para ele talvez não seja, porque ele quer ver os jogadores em contexto de treino e perceber como é que eles se relacionam com o grupo. Isso para ele é fundamental também, para ele selecionador. Agora, para os jogadores terem a internacionalização ou não, faz toda a diferença. Num calendário tão competitivo, com tantos jogos, fazerem estas viagens para depois só ganharem milhas. Mas cá está, o treinador está lá para tomar decisões e isso é, obviamente, o contexto de treino também é importante para o treinador avaliar a qualidade de cada um e a forma como se entregam, a forma como trabalham e tudo o resto. Até na relação com os companheiros de equipa. Não estou a pôr isso em causa, obviamente. 2-0. Trincão na primeira parte aos 37. Na segunda, João Félix aos 59. Mais alterações nos Estados Unidos da América. Vai mexendo Maurício Pochettino com a entrada de Giovanni Reina. Também já está em campo para o lugar de Alex Freeman. E também a entrada de Brandon Aronson para o lugar de Berhalter. Sendo que o Giovanni Reina, como aqui tínhamos dito, nasceu em Inglaterra, na cidade de Sunderland. Joga no Borussia de Mönchengladbach. É filho de Cláudio Reina, antigo internacional pelos Estados Unidos da América.
E aliás, Cláudio Reina podia ter sido internacional português, chegou-se a falar disso, porque Cláudio Reina tem, não quer arriscar aqui, Bem, uma coisa assim, não é? tem antepassados portugueses que ele na altura podia ter Aliás, optado. o filho, Giovanni, que acaba de entrar, tem nacionalidade portuguesa também, tem passaporte português. Até o obteve para poder ser mais fácil jogar na Europa. Zangado, Pochettino, o árbitro. O árbitro mostrou os 2 amarelos, um a João Cancelo e outro a Pulisic, ambos na primeira parte. E bem mostrados. O jogo volta a arrastar-se um bocadito. Lançamento para Mateus Nunes. Jogar com Francisco Conceição. Para a seleção americana. Fica ali em aperto. E dá pressão portuguesa. Sai agora bem, consegue ir para o ataque. Só a velocidade de Balogun. Renato Veiga na cobertura e vai conseguir cortar e depois ainda há um remate, mas muito por cima da baliza. Foi de Arsen, o jogador que entrou há momentos. O jogador do Leeds United de Inglaterra, 56 jogos pela seleção. Félix, falta de Roldan. Este é californiano, mas com origem em El Salvador, jogador dos Seattle Sounders, 45 jogos pela seleção americana. E agora, mais uma falta de Arsen sobre Nuno Mendes, 8 minutos para o fim. Só fez 4 faltas, os Estados Unidos fizeram 10. Neves para António Silva solta para Francisco Conceição mais atrás, vai entrar o Mateus. Será para a saída de Bruno Fernandes, seguramente, não é? Dos Estados Unidos agora na área portuguesa, displicência já, corta bem Ruben Neves, depois cai o jogador português, é Paulinho e há falta. Fica alguém a protestar o Richards, mas não tem razão nenhuma. E o Pochettino continua também a protestar. Paulinho já passou e depois Richards. Chris Richards, do Crystal Palace, o capitão americano, a fazer a falta. Mateus Nunes. Já a seguir, ao final da partida, vamos ouvir jogadores e o selecionador nacional, em direto da América, com o Manuel Fernandes Silva e o Filipe Valente, os enviados da RTP, este duplo compromisso de preparação para o Campeonato do Mundo. Vamos ouvi-los aqui no Canal 1. Pontapé de baliza para José Sá. E Mateus Fernandes. Ricardo Velho também vai a jogo. Lá está então a possibilidade de fazer as 11 substituições. E desta vez Martínez deixou-se levar pela emotividade. Ele
já várias vezes tirou a possibilidade de uma primeira internacionalização a muita gente, mas aqui dá duas estreias, tanto a Mateus Fernandes como a Ricardo Velho. Ricardo Velho, um jogador que se notabilizou no Farense, depois da descida de divisão na época passada, transferiu-se para o futebol turco, onde tem vindo a mostrar qualidade. É um jogador que esteve no Braga B durante muito tempo e não conseguiu afirmar-se na equipa do Sporting Clube Braga, por exemplo. Portanto, 11 alterações na Seleção Nacional Portuguesa, só quem não joga nesta digressão é Pedro Gonçalves. Que não saiu do banco no jogo com o México e também neste encontro com os Estados Unidos da América. Ricardo Velho, que chega à Seleção Nacional aos 27 anos. Ele joga no Gençlerbirliği, um clube turco, da Primeira Liga Turca, que ficou conhecido aqui há uns anos por eliminar o Sporting, quando era um perfeito desconhecido do futebol europeu. Eliminou o Sporting na segunda edição da Liga Europa, ou Taça UEFA ainda, Taça UEFA. O Ricardo Velho tem feito uma bela carreira na Turquia esta época. 27 anos e Mateus Fernandes. Agora o cruzamento de Nuno Mendes. Mateus Fernandes, que aos 21 anos vê ser reconhecido o talento e o trabalho ao estrear-se pela Seleção Nacional Portuguesa. Ele já tinha 39 jogos e 6 golos nas camadas jovens. Tem aqui esta possibilidade. Tem um ano e meio de afirmação na Premier League, primeiro no Southampton e agora no West Ham. Ele que no Sporting não tinha espaço e acabou por ser transferido para evitar a saída de titulares. Teve ainda um ano no Estoril Praia, onde se afirmou na Liga Portuguesa. E depois apenas 2 jogos na equipa principal do Sporting na época seguinte. Acabou por sair para o Southampton e agora para o West Ham, onde é já indiscutível. Parte de Nuno Mendes. Bem, a manter-se este resultado, Portugal consegue sair da América sem sofrer golos. É verdade que não fez dúvida. Na segunda parte tinha tido muito que ver com a entrada de Vitinha. Desta vez Vitinha nem esteve em campo no segundo tempo, só esteve no primeiro. E agora a gestão. Sim, mas é a gestão há alguns minutos. Já me parece que praticamente desde o 2-0 Portugal está mesmo só a trocar a bola sem se aparecer mais alguma coisa, fantástico. Se não aparecer, fantástico, não é mesmo? Do que viste, António, e para aquilo que aí vem, que é a convocatória, porque já não falta assim. Sim, mas é verdade. Eu continuo a ter as mesmas dúvidas porque, volto a dizer uma coisa que já disse no início desta transmissão, eu acho que tanto ou mais do que aquilo que os jogadores tiverem feito nos minutos que passaram em campo, o que vai ser fundamental para Martínez é o que eles fizeram no estágio, nos treinos. É muito por aí que ele toma as decisões, e esses nós não vimos, não sabemos como é que correram. A única coisa que podemos inferir tem que ver depois com a utilização que ele vai dando aos jogadores. Assinala o facto de Samu ter sido titular nos 2 jogos.
Isso parece-me sintomático de uma intenção por parte do selecionador, da mesma forma que assinala o facto de Paulinho ter tido mais tempo no segundo jogo do que no primeiro, o que pode querer dizer-nos que talvez ele esteja a ganhar alguma simpatia do selecionador, que eu creio que até determinada altura não contava de todo com ele. Ainda assim, sai destes dois jogos com as mesmas dúvidas que tinha relativamente à lista final que Martínez vai fazer, não necessariamente uma lista final que eu fizesse ou que eu achasse que devia ser a lista da Seleção Nacional. E essas dúvidas basicamente têm que ver com um dos centrais, têm que ver com um dos laterais, têm que ver com o médio e têm que ver depois com o ponta de lança e um dos avançados de apoio. Acho que são essas as 5 dúvidas que restam neste momento. Acho que 21 dos 26 já podem dar como segura a presença na fase final, a não ser que tenham algum problema físico daqui até lá, e longe vale o Gouro. Depois haverá essas 5 vagas ainda em discussão. Para a lateral, eu diria que entre Nelson Semedo ou Mateus Nunes. Para a central, diria que entre António Silva ou Tomás Araújo. Para o meio-campo, entre Palhinha, Mateus Nunes, eventualmente. Olha, deixa-me só ir aqui este remate! É com o pé direito. É sempre mais complicado. E é pontapé de canto para a Seleção Nacional. Sim, a dizer depois para a posição de meio campo, ali entre Palhinha, Mateus Fernandes ou Samu, e depois temos a questão do ponta de lança. Veremos se Paulinho consegue impor-se nessa batalha a Gonçalo Guedes, pareceu que era a escolha original de Roberto Martínez, e o tal avançado de apoio que sobra. Acho que há vários jogadores em liça: Ricardo Horta, Rodrigo Mora, eventualmente Giovanni Quenda, se entrar muito bem neste final da época no Sporting, eventualmente Pedro Gonçalves, se fizer muito bem neste final da época no Sporting, mas creio que são essas as 5 dúvidas que restam neste momento na convocatória final que Martínez vai fazer. Os outros 21 até podem ficar já lá, ou poderiam ficar, se não houvesse campeonatos e competições europeias para discutir daqui até lá. E ainda há tanto para discutir no futebol de clubes, tanta água vai correr, todas as decisões por se tomar, e os nossos jogadores, os jogadores de Portugal, jogam ao mais alto nível, discutirem títulos, o que é bom. E a questão ainda, desculpa Gonçalo, é muito esta, que as pessoas estão em casa a pensar: mas este tipo jogou bem estes jogos e aquele jogou mal, mas esqueçam, não é por aí que Martínez vai tomar as decisões, tanto que muitos dos que estão seguros nem fizeram bons jogos nesta digressão, mas no entanto estão seguríssimos na fase final do campeonato, porque são jogadores do grupo e são jogadores que Martínez não deixa cair, porque ele forma o grupo de uma forma absolutamente fixa, como se fosse uma equipa de clube. O facto de estávamos a ver ali, a realização mostrou-nos Pedro Gonçalves não ter jogado um único minuto, quer dizer alguma coisa? Quer dizer, primeiro que tudo, que estava magoado, ou que esteve magoado durante grande parte do estágio, não é? Mas é um jogador pelo qual Martínez não morre de amores, isso já percebemos várias vezes, seja pelo que ele faz em treinos ou pelo que ele faz em campo. Aos 37, Francisco Trincão marcou o golo da Seleção Nacional Portuguesa, 1-0, e depois aos 59 João Félix fez o segundo. Uma conversa em castelhano entre os dois selecionadores dos Estados Unidos e de Portugal, Roberto Martínez e Maurício Pochettino. Vamos sair para um curtíssimo intervalo.